na História, com Carlos Bastos. A 29 de janeiro de 1924 foi entregue a primeira medalha de ouro na primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix. Antes disso, o primeiro evento internacional de desportos de inverno foram os Jogos Nórdicos, realizados na Suécia logo em 1901. O seu organizador foi um oficial sueco chamado Viktor Balk, que, apesar de ser membro fundador do Comitê Olímpico Internacional e apesar de ser um amigo chegado de Pierre de Coubertin, não o conseguiu convencer a incluir alguns desportos de inverno no programa olímpico, principalmente a patinagem artística, que ele achava que faria um grande sucesso. Balk, que é hoje carinhosamente recordado como o pai do desporto na Suécia, não desistiu e 7 anos depois, em Londres, a patinagem artística lá apareceu no programa dos Jogos. Para além da patinagem artística, apenas outro desporto de inverno apareceu nos Jogos de Verão, o hóquei no gelo. Mas foi quanto bastou. Inspirados pela ideia, os italianos propuseram uma semana inteira com desportos de inverno nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Mas os organizadores opuseram-se, porque queriam proteger a integridade dos Jogos Nórdicos, não queriam ofender os suecos e estavam preocupados também com a falta de instalações para desportos de inverno. Após mais alguma insistência, ficou acordado que haveria uma semana de desportos de inverno com patinagem de velocidade, patinagem artística, hóquei no gelo e esqui nórdico nos Jogos de Berlim em 1916. Ora, mais uma vez, os desportos de inverno tiveram de esperar, porque, como bem sabemos, esses jogos nunca se realizaram por causa da Primeira Guerra Mundial. Finalmente, depois da guerra, ficou então decidido que o país anfitrião dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 teria de organizar também, em separado, uma semana internacional de desportos de inverno, sob o patrocínio do Comitê Olímpico Internacional. Como os Jogos Olímpicos aconteceram em Paris, Chamonix foi escolhida para sediar esta semana de eventos. Uma semana que, na verdade, se prolongou durante 11 dias, mas depois de tantos avanços e recuos, ninguém levou a mal. O sucesso foi enorme e no ano seguinte o COI decidiu organizar separadamente os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. De qualquer forma, esta Semana Internacional de Desportos de Inverno, em Chamonix, passou à história como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos de Verão e de Inverno foram atribuídos ao mesmo país anfitrião e realizados no mesmo ano até à 4ª edição na Alemanha, em 1936. Mais uma vez, a guerra veio estragar os planos, até que, depois de mais 2 edições canceladas, precisamente por causa da Segunda Guerra Mundial, ficou resolvido que os Jogos passariam a ser realizados por países diferentes, mas continuariam a acontecer no mesmo ano. E foi assim, durante mais 40 anos. Foi preciso esperar até à década de 80 do século passado para o COI decidir intercalar os Jogos de Verão e de Inverno, realizando quer uns, quer outros, sempre em anos pares. Assim, para acertar o calendário, os Jogos de Inverno de 1992 foram logo seguidos pelos de 1994 e daí para cá já bate tudo certo. Bem, bate até ver, porque entretanto apareceu uma pandemia e para já os Jogos Olímpicos de Tóquio passaram de 2020 para 2021. Se voltarem a ser adiados um ano, aí sim é possível que em 2022 tenhamos novamente no mesmo ano os Jogos de Inverno e os Jogos de Verão.